Felipe, eu trabalho aqui no Instituto MEI desde 2020. Aqui eu trabalho com desenvolvimento de projetos e a parte de relações institucionais. Teoria da mudança é uma forma de você construir de maneira lógica, né, o impacto que você quer gerar para a sociedade e a partir desse impacto você pensar em relação de casualidade, né, numa relação causal, que recursos que você vai precisar, que atividades que você precisa desempenhar, com isso que produtos que você entrega, que resultados de curto prazo que você tem para ir chegar nesse resultado de longo prazo, nesse impacto que você quer gerar para a sociedade. Então acaba sendo uma construção lógica muito importante para você sair daquela proposta, daquela visão de impacto que você tem e chegar nas atividades que você precisa desempenhar e em que recursos você precisa para desempenhar essas atividades. Então acaba sendo uma construção muito interessante para as organizações da sociedade civil ou organizações que trabalham com impacto social ou buscando impacto social ou ambiental positivo, construírem essa lógica e definirem aí, portanto, quais são os projetos que vão entregar aquele impacto no final das contas, né? Ou os projetos que vão entregar os resultados mais aderentes àquele impacto que você quer ter no final das contas. Então, a teoria de mudança acaba sendo muito importante para nós, né? Na hora de pensar o tipo de projeto que a gente vai executar e depois acompanhar se a gente está caminhando naquela direção daquele impacto proposto ou não. Porque pela teoria de mudança a gente consegue definir também que indicadores que a gente quer monitorar no que diz respeito ao nosso resultado de curto prazo e também aquele impacto de longo prazo que a gente quer ter. Bom, para falar dos pilares da teoria de mudança do Instituto MEI, é importante primeiro entender que a gente surge, a gente nasce e a gente se orienta até hoje por uma crença de que as pessoas podem e devem ter oportunidades de trabalho e geração de renda de maneira digna e sustentável. E é olhando para essa crença que a gente entendeu que a nossa teoria de mudança deveria estar baseada em 3 principais pilares. Então o primeiro pilar que a gente tem na nossa teoria de mudança olha muito para as pessoas que participam dos nossos projetos, né? A gente entende que não faz sentido chegar num grupo produtivo, chegar numa cooperativa, associação, numa determinada comunidade, chegar num determinado empreendimento falando de fluxo de caixa, marketing, vendas, entre outros temas técnicos da parte de gestão desses empreendimentos, se as pessoas que estão lá não confiam no próprio potencial de gestão daqueles próprios empreendimentos, né? Então, a gente tem que ter primeiro um olhar para as pessoas, é nisso que a gente acredita. E, portanto, o primeiro pilar da nossa teoria de mudança é o de fortalecimento dessa mentalidade empreendedora nas pessoas. A gente quer que elas acreditem nesse próprio potencial de mudarem a realidade na qual elas estão inseridas ou de potencializarem essas realidades nas quais essas pessoas estão inseridas, né? Depois que a gente olha para as pessoas, o segundo pilar da nossa teoria de mudança é o de fortalecimento de negócios. Então aí assim a gente chega com um ferramental mais técnico para falar de gestão de organizações. Então aí sim a gente vai falar sobre gestão de fluxo de caixa, marketing, operações, logística. Aí a gente entra com projetos que vão trazer essa parte mais técnica para fortalecimento dos negócios, que são as organizações que vão gerar oportunidades de trabalho e renda de maneira digna e sustentável para essas pessoas, e negócios fortalecidos tendem a proporcionar essas oportunidades no médio e no longo prazo, né? Se a gente tem negócios que não estão fortalecidos, a gente entende que essas oportunidades de trabalho e geração de renda de maneira digna e sustentável podem acontecer hoje, podem acontecer amanhã, daqui 6 meses, mas no médio e no longo prazo esses negócios podem não se sustentar, não se viabilizar financeiramente falando. E por fim, o terceiro pilar da nossa teoria de mudança, depois que a gente já olhou para as pessoas e para os empreendimentos individualmente falando, a gente vai olhar para o fortalecimento do ecossistema empreendedor nos quais essas organizações e essas pessoas estão inseridas. A gente acredita muito no potencial dessas conexões locais que a gente consegue proporcionar ao longo das intervenções, porque a gente sabe que o Instituto MEI atua em projetos que, por sua vez, têm começo, meio e fim, e quando o projeto termina e o Instituto MEI sai do território, né, por algum motivo, a gente sabe que são essas conexões locais que a gente proporciona ali no território e que a gente consegue estabelecer enquanto o projeto está rodando, que vão favorecer a sustentabilidade, a viabilidade desses empreendimentos no longo prazo, né? Então, como que a gente consegue conectar esses empreendimentos ou as pessoas que estão ali inseridas nos projetos com poder público local, com instituições de ensino locais,
com outros atores que são importantes e que podem prestar apoio para essas pessoas e para essas organizações perenemente, né? Então, a gente olha no terceiro pilar da nossa teoria de mudança o fortalecimento do ecossistema empreendedor. E aí acho que é interessante comentar que a gente foi atrás, nesse movimento que a gente teve em 2020 de revisitar a teoria de mudança, a gente foi atrás de literatura sobre isso, né? E a gente entendeu que esses 3 pilares fazem sentido para aquele impacto que a gente quer gerar, né? E que esses 3 pilares se conversam. Então a gente foi atrás de referências, né? Que comprovassem que de fato esses 3 pilares fazem sentido para o impacto que a gente quer gerar como Instituto Meio.